assim, desde quando surgiu, né, o assunto da guerra entre Israel e Palestina, Hamas. Desculpa, Hamas, que a gente fica assim, porque a gente está dentro do assunto foi no último sábado, né, os bombardeios do Hamas em Israel e causando mortes, desespero, terrorismo. Já passou de 2 mil mortos. Já passou de 2 mil mortos e a gente vem desde desse dia na busca de um profissional, né, de um professor para poder explicar para a gente de como tudo ocorreu e a história também, né, como tudo veio, tudo começou, e a gente conseguiu a participação aqui gentilmente do professor Daniel para falar com a gente. O Daniel, ele é filho de Guaratinguetá, né? Ele até mandou aqui um currículo dele, colocando as informações que são muito carinhosas, né, para a cidade. O Daniel Barbosa, ele é professor de geografia, ele tem especialização em geopolítica, territórios e soberania, e há 25 anos trabalha na educação, principalmente voltada para alunos de pré-vestibular. Ele é daqui de Guaratinguetá, morador do bairro da Figueira, e os pais trabalham na comunidade São Judas Tadeu, que é o Sr. Toninho e a dona Cida Barbosa. Então, conhecidos aqui da cidade, muito legal. E o professor Daniel gentilmente passou alguns áudios para a gente sobre os questionamentos que a gente fez para ele sobre esse conflito, né? Quais as origens do conflito, né? Após esse ataque surpresa realizado no último sábado pelo grupo extremista Hamas a Israel, e a ofensiva na faixa de Gaza também. Já passamos, como disse o Felipe, de mais de 2 mil mortos. E eu perguntei para ele primeiro a origem desta guerra, né? Que já dura tantos anos. Vamos ouvir aí o bom dia do professor Daniel já e a introdução dele para esse assunto, para que a gente possa analisar um pouquinho mais. Bom dia a todos aí, aos ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Máxima. Quero aqui agradecer a Carol, ao Felipe Melo, ao Ovídio Teixeira o convite para poder participar do programa no dia de hoje. E nós vamos tentar, de maneira clara, objetiva, explicar um pouco a questão que está envolvendo aí Israel e Palestina. Aí eu vou colocando aqui para vocês, para a gente poder ouvir, então, a origem desta guerra que já dura tantos anos, né? Como que surgiu tudo isso, professor? Pois bem, em relação à origem do conflito, a gente pode estabelecer como referência uma disputa territorial, né? Isso de fato. Uma disputa territorial que envolve 2 grupos étnicos, né? Os grupos árabes e palestinos e os israelenses. E desses grupos étnicos você tem religiões, os palestinos seguidores do islamismo, né, os muçulmanos, e os israelenses o judaísmo, né? E entre eles há uma disputa religiosa por um território sagrado, que é a cidade de Jerusalém. E vale ressaltar que, além dos judeus, dos muçulmanos, nós temos também Jerusalém como cidade sagrada ao cristianismo, correto? Essa região que envolve o território palestino, ele está delimitado entre o Vale do Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, né? Esse território, durante séculos, ocorreram inúmeras tentativas de grupos babilônicos, romano, houve o domínio árabe, e o maior período que esse território foi ocupado, dominado, foi durante o Império Otomano, entre 1517 a 1918, né? Isso, portanto, vai se findar aí com o término também da Primeira Guerra Mundial. E vale ressaltar nesse contexto, nessa transição do século XIX para o século XX, por volta de 1896, né? O judeu austríaco, o Theodor Herzl, ele dá início ao movimento sionista. O que foi ou o que é o movimento sionista, né? É o movimento que pretendia estabelecer o retorno à Terra Santa, né? Então, os grupos judeus dispersos, especialmente no continente europeu, passam a se deslocar em direção à sua terra original, né? Sua terra de origem. Isso vai ter um aval, de certa forma, do Reino Unido, que vai ser o principal país que passa a ter o controle dessa região após o término, né, da Primeira Guerra Mundial. Então o território já começa aí a se estabelecer uma certa tentativa de fixação de grupos, né, originais. Aí o que vai ocorrer entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Algumas tentativas de demarcação, de reconhecimento,
na verdade, infelizmente, nada foi estabelecido. E aí, de fato, a gente vai ter a divisão da Palestina, né, a partilha do território palestino, somente em 47, dentro da configuração do Conselho de Segurança da ONU, e que no dia 29 de novembro de 47 estabelece uma proposta de divisão, né? A criação de Estado judeu e a criação de Estado árabe, sendo que, isso é importante chamar a atenção, sendo que a cidade de Jerusalém teria aí um status internacional, né? Então, a origem da questão tem como fator principal exatamente essa divisão da Palestina por parte do Conselho de Segurança da ONU, em que, infelizmente, à época, né, só foi reconhecido o território judeu. Também queria saber do professor, né, qual o simbolismo, né, para a data do ataque efetuado pelo Hamas, porque houve um simbolismo todo na escolha dessa data e foi característico, né, professor? Bom, o que a gente pode identificar como simbolismo o ato terrorista que ocorre no sábado último, né, em Israel, na fronteira com a faixa de Gaza? Vale chamar a atenção que em 1967, Israel vai avançar com tropas militares em regiões estratégicas ao interesse de Israel. Estratégicas por quê? Especialmente para ter o domínio dos recursos hídricos na região do Vale do Rio Jordão, bem como as reservas dos aquíferos, né, na região da faixa de Gaza, né, na faixa litorânea, junto com o mar Mediterrâneo. Essa guerra dos 6 dias ocupou terras da Síria, as colinas de Golã, a Cisjordânia da Jordânia e 2 territórios do Egito, a faixa de Gaza e a Península do Sinai, né? E aí, passados um tempo, em 1973, e aí que entra né, uma configuração interessante, há 50 anos atrás, no dia 6 de outubro de 73, teve início a chamada Guerra do Yom Kippur, né? Na tentativa dos países árabes, né, bem como grupos palestinos, de retomarem o controle das áreas que Israel ocupou em 67. Então, acho que aí a gente pode chamar muita atenção, né, você ouvinte, os alunos, alunas que estão aí no período de vestibular, porque é um tema recorrente em vestibulares, né? Todo ano nós temos um questionamento nesse sentido. Então, acho que um grande marco, uma grande referência, vamos dizer assim, seria esses 50 anos da Guerra de Yom Kippur, que inclusive, né, potencializou a primeira crise do petróleo, né? Primeira crise do petróleo. Bom, além da Guerra do Yom Kippur, desses 50 anos, outro ponto que também a gente não pode ressaltar, né? Não podemos esquecer, são os 30 anos do Acordo Gaza-Jericó. Esse acordo foi assinado no dia 13 de setembro de 93, por 2 lideranças que a gente pode, no momento, identificar como lideranças moderadas, né? Representando os palestinos, o Yasser Arafat, e do lado judaico, o primeiro-ministro, o Isaac Rabin. Então, naquele momento, nos anos 90, depois da chamada Intifada, a Guerra das Pedras, que teve início em 87, essas duas lideranças, né, o Arafat e o Rabin, assinam um documento Gaza-Jericó, em que há o reconhecimento das partes, né, do reconhecimento de que tanto os judeus quanto os palestinos teriam aí o direito aos seus territórios de origem, né? E esse acordo, ele pretendia até 99 desarticular os assentamentos judaicos, os acampamentos palestinos em áreas, né, contrárias. Então, acho que são duas referências importantes, especialmente o Acordo Gaza-Jericó, porque ele vai ser, como colocar, bom, ele vai ser finalizado, ele vai ser extinto, a bem na verdade é essa, ele vai ser extinto quando, em 2000, se inicia a segunda intifada, né, que é exatamente um novo governo em Israel, no governo do Ariel Sharon, em que ele não reconheceu a manutenção desse acordo, né? E Ariel Sharon, é importante chamar atenção nesse contexto, era um líder, né, dos judeus ortodoxos do partido Likud, um partido de extrema direita, e esse extremismo, seja do lado judaico, seja do lado palestino, né, o extremismo palestino representado pelo Hamas, eles não reconhecem, né, não reconhece o direito
de cada grupo desses ter o seu território próprio. Então, acho que a referência seria mantida nesse contexto, de novo, da Guerra de Yom Kippur, 50 anos, e o Acordo Gás de Jericó, assinado em Oslo, né, há 30 anos atrás. A gente também perguntou ao professor Daniel, né, como é que fica a situação política interna de Israel e qual o papel da ONU também aí nesse conflito todo, né? Bom, internamente a gente pode dizer o seguinte: a política do atual primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, ele é um governo em que tem uma grande participação de ministros da extrema-direita, né? Então, e essa extrema-direita, esses grupos ortodoxos, eles têm uma posição política bem definida, bem clara, transparente, anti-árabe. Em momento algum, eles reconhecem a possibilidade, o direito de grupos palestinos ter os seus respectivos territórios, né? Vale só ressaltar aqui que os palestinos se colocam em 2 territórios: a Cisjordânia, que é governada pelo grupo Fatah, e a faixa de Gaza, que é governada, né, que é administrada pelo Hamas, né? Então são 2 grupos distintos ali: Cisjordânia, o Fatah, e na faixa de Gaza, o Hamas. E o Hamas também tem esse posicionamento extremo, né, em que o Hamas e a extrema-direita judaica não reconhecem, como eu falei há pouco aí, o direito desses grupos terem os seus respectivos territórios. Isso fez com que o governo do Benjamin Netanyahu ganhasse força atualmente para anexar territórios, novos territórios, cuja população presente ali são palestinos, né, e desapropriar áreas. Ou seja, ele amplia o poder geopolítico de Israel sobre esses territórios, estabelecendo políticas hostis aos palestinos. Isso fez com que a organização Hamas viesse a dar uma resposta, né? Inclusive, nos últimos anos, o governo do Benjamin Netanyahu veio criando uma boa relação, essa boa relação entre aspas, com outros países árabes. Acho que o ponto mais importante que chama atenção recentemente é um acordo, né, entre Israel e a Arábia Saudita, e que historicamente a Arábia Saudita sempre deu amplo apoio à questão palestina, né? Então, mas não soube controlar, né, a região, a questão interna, envolvendo especialmente a configuração, o poderio de ataque do Hamas. Por outro lado, a ONU já vem sofrendo não, mas ela vem tendo um questionamento, né, da necessidade urgente de ter uma intervenção na faixa de Gaza, né, promovendo uma ajuda humanitária, porque já se percebe que os ataques, ou a resposta aos ataques terroristas que está sendo realizada por Israel, de certa forma está afetando e muito, né, a população palestina, que grande parte da população palestina que vive na faixa de Gaza não dá apoio algum ao Hamas. Numericamente, nós estamos falando de uma população na faixa de Gaza em torno de 2.300.000 pessoas, tá? E os membros do Hamas, segundo alguns levantamentos, chegam aí a 40 mil indivíduos, tá certo? Pra gente finalizar, professor, a gente pode falar também sobre os possíveis impactos internacionais desse conflito, né, que é muito triste. Bom, então, finalizando, né, o que a gente pode colocar do impacto desse conflito para o mundo, né? A gente vive um processo de globalização geopolítica, né, não apenas econômica, mas comportamental, cultural, há décadas, né, para não dizer séculos, se for a gente aprofundar um pouco mais no assunto. Mas o impacto de maneira direta desse conflito, certamente nós já vamos verificar na questão do preço do barril de petróleo, por conta da OPEP, né, dos países produtores, exportadores de petróleo, em que a maioria são países do mundo árabe. Nós vamos ter aí uma mudança, uma interferência direta na cotação do dólar, né? Então, fazendo um paralelo, tudo que ocorreu e ocorre paralelamente à guerra
com a Rússia, isso também, né, mais um conflito, isso acaba impactando na atividade econômica, financeira global. Então, é importante, quanto mais cedo as lideranças, né, estabelecerem uma tentativa de um acordo de paz, que aí é minha análise, eu acho que isso é muito difícil, porque você tem grupos extremos, né, na liderança desses movimentos, mas a questão a médio prazo, infelizmente, é uma insegurança, né? Uma insegurança total, e certamente a gente vai estar verificando aí mais um fluxo, né, de imigrantes, tanto de israelenses quanto palestinos, de tentar desarticular os territórios do qual eles estão, né, vivendo. Então essa seria a minha análise, né, no futuro mais curto. A longo prazo, a gente realmente não consegue identificar nada nesse momento por conta das lideranças envolvidas aí. Tudo bem? Valeu, professor Daniel Barbosa, professor de Geografia, especialista em Geopolítica e Territórios Soberanos. Que especialização bacana, né? E que temas tão sensíveis. E ele, então, tenta aí trazer algumas explicações para a gente entender, né? Um contexto histórico. Ocorreu. O povo